Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Boa tarde, obrigado pela sua audiência aqui no Pronto Atendimento, segundona. Tudo bem por aí? A gente já se encontrou hoje, para quem estava assistindo a programação. Teve aí o nosso Vibrando pelo Espiritismo, né? Falando de meio ambiente. E tá bacana, hein? Amanhã tem mais, espero que você acompanhe também a nossa programação. Equipe de segunda-feira presente, aqui ao meu lado direito, César Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, pessoal da técnica, ouvintes, telespectadores, internautas. Sempre com muito prazer estamos aqui com vocês. Também aqui os nossos companheiros do Pronto Atendimento, Marcos Casella, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, nobres amigos, equipe técnica. E a você, caro ouvinte, caro internauta, que nos acompanha, que nos prestigia. Estamos aqui falando de vida, de Jesus, de Espiritismo. E Paulo Reis, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Sentiram a minha falta? Sentimos. Um abraço ao Bruno. Bruno sempre bem-vindo. Você sentimos a falta aí. Então tá bom. Mas tive compromissos profissionais aí durante 15 dias, mas estamos de volta. Tá certo. Porque me faz falta também esse convívio, contato e até o aprendizado que a gente tem aqui no programa. Vamos aprender mais hoje, iniciando com aquela prece que será feita pelo César Carvalho. Novamente nos recolhermos, se possível parar, cerrar os olhos, se introspectar, para então voltar-se em pensamento para o mundo maior espiritual. Buscar as camadas superiores do mundo maior, buscando Jesus como nosso mestre, irmão maior, o nosso cuidador, para que por instante nós possamos dialogar com Ele, conversar com Ele, Jesus, e recordar-nos da prece que Ele nos ensinou lá no Sermão da Montanha, quando Ele nos ofertou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida, Senhor, que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo mal, hoje, agora e sempre. E que possamos diariamente começar o nosso dia através da prece, buscando Deus, nosso Pai. É isso aí, Pronto Atendimento. E aqui nesse programa você participa, você manda sua pergunta. Nós ainda não temos o Facebook. Há de resolver-se em breve essa questão, que não depende de nós, né? Mas estão trabalhando para isso. E tecnologia, né? Como vem de fora, já sabe, a gente também está suscetível a acontecer isso de uma interrupção. E eu sei que você está com saudade de acompanhar pelo Face, mas estamos torcendo para que em breve esteja tudo certo. Mas você pode ligar, você pode falar aqui ao vivo, fazer a sua pergunta à equipe. O telefone é o 0800 979 5011, também o 0 operadora 11 2457 5011. Você não ficará sem ver a gente. Tem o YouTube, mas aí você entra pelo site da TV. tvmundomaior.com.br. Vai lá, tvmundomaior.com.br, clica em assistir ao vivo. Aí você vai ver a gente, beleza? E tem um WhatsApp, 0 operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Você manda sua mensagem e a gente já vai conversar sobre ela por aqui. Mas como estamos num dia especial, vibrando o Espiritismo pelo meio ambiente, nós vamos começar falando desse meio ambiente, né? Bom, César Carvalho, meio ambiente até nos dias de hoje está sendo discutido intensamente, né? Por conta de muitas mudanças
infelizmente, mudanças negativas Com que certeza. afeta diretamente a todos nós, né? Como que você tem analisado a questão do meio ambiente hoje? Você falou da mudança do conselho, que eu não me lembro o nome dele agora, né? Mas era um conselho que tinha 90 pessoas das diversas camadas da sociedade, do governo, pessoas técnicas, de repente está indo para só 20 pessoas, 22 pessoas, e sendo que da sociedade, somente 4 pessoas de determinados segmentos e que terão de ser eleitas dentro do segmento. Então, eu estava inclusive escutando uma entrevista do ministro e as justificativas, para mim, não me convenceram. Eu acho que nós perdemos em qualidade e, portanto, o meio ambiente perde, né? Em capacidade de supervisão, de fiscalização. Eu acho que o espírita precisa ter na sua convivência diária do dia a dia presente a questão da ecologia. Eu acho que nós, pelo conhecimento espírita que nós temos, é de essência que nós respeitemos o meio ambiente no todo e como um todo, a começar pelo meio ambiente do nosso lar. Por exemplo, uma coisa que eu e a esposa estamos fazendo dentro do lar, quando houve aquela crise de água aqui em São Paulo, né, nós começamos a usar a bacia debaixo do chuveiro para reaproveitar a água. Começamos a reaproveitar a água da máquina de lavar, água de enxágue, começamos a fazer armazenamento de água de chuva. Continuamos da mesma maneira. Nós reciclamos tudo que tem na nossa residência, né? Então, eu acho que nós temos que ter um olho bem voltado para essa questão da ecologia, acompanhar sistematicamente, porque nós temos uma questão muito séria no nosso país, que é desmatamento, né? O desmatamento aqui tinha melhorado um pouco, agora voltou de uma forma muito intensa. Então, sim, nós precisamos estar atentos a essas questões. Nós, enquanto sociedade, precisamos usar, né, os instrumentos que temos à mão para poder estar pontuando as nossas opiniões a respeito de tudo aquilo que acontece no meio ambiente, porque, afinal de contas, a terra é a nossa morada, é a nossa casa, né? E nós precisamos cuidar muito bem da nossa casa, porque se nós não cuidarmos muito bem dela, nós vamos estar antecipando etapas evolutivas aí, e já estamos tendo sérias dificuldades e problema das alterações climáticas e tudo que está acontecendo. Apesar de ter correntes divergentes, falar que não, que essa questão de queimar não causar efeito estufa, aquilo outro, mas buscando o entendimento e coerência, nós sabemos que tudo aquilo que tira o equilíbrio do meio ambiente tem consequências sim no meio ambiente e, portanto, tem consequências em nós. E aí, Marcos, como você tem observado o nosso meio ambiente, né? Claro que o meio ambiente até um tempo atrás estava sendo muito bem cuidado, né? Independente de questões partidárias. Estamos falando de bom senso e de seriedade num trabalho. Seriedade por quê? Porque se diz direto ao nosso ambiente, inclusive a nossa saúde. Estamos falando da natureza que nos faz muito bem, né? Eu também considero muito as pequenas ações, né? Então, aquela pessoa que, o papelzinho que eu estou jogando aqui na rua não tem problema. A bituca de cigarro que eu estou jogando no chão não tem problema. Eu estou numa caminhada, eu estou caminhando ali no campo, caminhando na praia, esse saquinho plástico aqui não tem problema. Muita gente acha que o seu pequenino lixo, o seu minúsculo lixo não vai ter problema. Só que se você somar que somos 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, o problema é imenso. Então, para onde que nós estamos caminhando? Tudo aquilo que nós estamos prejudicando no mundo, nós mesmos vamos ter que arregaçar as mangas e arrumar. Não temos opção. O que a gente vê? Semana passada também uma notícia aqui no Brasil, que a polícia, né, os órgãos responsáveis de vigilância que fazem batidas, né, na região madeireira lá do norte, para impedir o desmatamento ilegal. Agora, os órgãos de vigilância vão ter que avisar um mês antes, dizendo que região que eles vão fazer a investigação. Não é o local muito específico, mas que região vão ter que fazer a investigação. É óbvio que aquele que estiver ali desmatando ilegal, durante aquele mês ou 2 meses, ele vai tomar uma série de precauções para não ser pego, né? Isso eu acho uma falta de
de critério, uma falta de lógica total. Né? Você avisar o mau elemento que vai ter uma blitz para o mau elemento justamente, né, ter Já vou tempo ajeitar de a casa, sair. porque quando eles chegarem aqui está tudo lindo. Então você vê, o que eu acho triste? É um foco, olha, o que interessa é fazermos dinheiro, não interessa como. Pô, isso não tem cabimento. Então quando a gente olha no mundo todo, nós temos também, né, países de primeiro mundo que não querem assinar tratados de redução de poluentes, países extremamente produtivos que produzem de forma extremamente poluente. O que vai acontecer? Todos nós, né, estamos inseridos na lei de causa e efeito. Né? A lei básica, né, de Deus, a lei básica que rege todo o universo, a todos nós espíritos. Aquilo que eu causo hoje, eu vou colher o efeito amanhã. Então, se estamos desrespeitando a natureza, estamos abusando demais, tranquilamente amanhã nós vamos sofrer o efeito, que é o quê? Arregaçar mais as mangas, termos mais desafios, mais dores no nosso dia a dia de meio ambiente para nós mesmos repararmos aquilo que arrumamos. Então, vai caber a nós pôr tudo no lugar e ver se realmente tomamos consciência. Paulo Reis. Você foi mexer, né? Uhum. Comigo ainda, no Olha, vespeiro, é o tema né? de hoje e amanhã aqui na nossa Boa Nova. Bom, profissionalmente eu sou membro do Green Build Consul no Brasil. O que significa o Green Build? É a engenharia atuando nas questões ecológicas, né? E é realmente, por tudo que eles falaram, é uma luta árdua, insana, para se conseguir com que, principalmente aqui no Brasil, a gente consiga realizar alguns pontos, né? O povo brasileiro ainda, nessa questão, é muito ignorante por falta de conhecimento, né? De a imprensa não divulgar aquilo que os chamados países do primeiro mundo, e esses chamados países do primeiro mundo hoje estão muito restritos a uma pequena região na Europa, tá? E ao Canadá, na América do Norte. Só. Nenhum lugar no mundo mais tem a preocupação com as questões do planeta acima de qualquer suspeita ou acima de qualquer dinheiro, né? E o Brasil não está fora. E depende mesmo muito, né, do povo, como os brasileiros foram aí nas passeatas e tal. Precisamos disso, né? Porque se a gente for pegar, e eu acho que não há pecado nenhum em a gente seguir aquilo que se faz no chamado mundo evoluído, né, ou nos países evoluídos, e a gente tentar implantar. Até porque o Brasil tem muito mais necessidade, pelo nosso tamanho, ser um tamanho continental, ser considerado o Brasil, né, o pulmão do planeta por causa da matas, né, da Amazônia e tudo, mas que a gente precisa, como foi dito aqui, no nosso dia a dia. Mas tem algumas coisinhas que está no nosso dia a dia e a gente não faz. Mudou o perfil do brasileiro, não é? O brasileiro hoje vai comprar um veículo, ele quer um veículo com ar-condicionado. Então, aí você não vê brasileiro se preocupar em olhar se o gás refrigerante do ar-condicionado do veículo é um gás ecológico. O que ele quer saber é se tem ar-condicionado, se tem multimídia, se tem vidro elétrico, né? E o que mais se coloca no Brasil hoje são o ar-condicionado dos veículos não ser de gás ecológico. Esse é só um dos exemplos. Tem tantos outros e a gente está ali no grupo. Existem várias entidades profissionais da área de engenharia que já ofertaram, mas depende, né? Depende do quê? Como tudo, em qualquer país. O Congresso, né, estabeleceu uma lei. Poderia ser uma lei, até que eu sempre falo, que economizaria muitas outras, né? O Brasil é signatário da Organização Internacional das Normas Técnicas.
a IEC, International Specification, né? Que é as normas internacionais. Nós utilizamos isso. É feita a tradução e tropicalização, não é? Mas só que no Brasil, norma brasileira não é lei, é só uma recomendação, né? Então, se é recomendado só, Posso então fazer não ou se não? segue. Né? E ambos citaram o Canadá, né? Como um desses países. Sim. Mas a semana passada, um país africano devolveu para o Canadá 2.000 toneladas de lixo. É. Né? Ainda temos aí a expatriação do lixo dos países envolvidos para os países do terceiro mundo, né? Muita coisa a Ser visto, feita. ser E observado. nós tivemos né? isso aqui no Brasil também alguns anos atrás, né? Quando estava vindo uma grande quantidade de lixo Isso aí. da Inglaterra para É cá, isso né? aí. Uhum. E se não fosse a imprensa ter botado a boca no trombone, a gente ia receber. Mas vamos trazer... Pode pontuar. Desculpa. Vamos pontuar. Não, mas é só. É que, na verdade, é o que se fala, né? O que o Marcos pontuou a respeito de tudo, no fundo, é o Objetivo metal, econômico, né? né? E aí, Alexandre, isso está dizendo diretamente do nosso estado de evolução espiritual. Sim. Está dizendo da nossa condição de maturidade espiritual quanto população. Né? Não só encarnada como desencarnada, todo né? mundo. Porque quando eu desencarno como eu estou e como eu sou. Não quer dizer que eu desencarnei, que eu mudei. Né? Então, eu acho que a casa espírita, o centro espírita, precisa usar o conhecimento da doutrina espírita também para pontuar essas questões dos comportamentos ecologicamente corretos no cotidiano nosso. Como o Marcos falou, jogar o papel do chiclete, jogar a bituca do cigarro, nós temos que pontuar isso aí. Sim. Isso também tem que fazer parte de dentro do púlpito das casas espíritas na questão de orientar e mostrar para as Conscientização. pessoas, Muito bem. mostrar para as pessoas que isso está inciso na lei de causa e efeito. Sim. É que nem nós observamos, puxa, coitada da pessoa, a água levou o barraco dele, está na beira do rio. Desculpa que eu vou falar aqui, se pode incomodar alguém, mas foi o livre-arbítrio daquele indivíduo que levou ele a construir o barraco lá na beira do rio. O que se aguardava disto aí? Sabendo que era alto risco. Risco? Muito bem, senhores. Muito obrigado pela participação na questão do meio ambiente. Convidem o Paulo Reis para a palestra para falar desse tema, que eu já vi que... E o mais bacana, né? Não, Que a é gente está que- na transição planetária. Uhum. Não adianta mais falar, vai ser na próxima encarnação, vai ser nessa É aqui. nessa Não dá mesmo. tempo mais de jogar para a próxima. Aqui e agora. Nessa aqui. É uma das coisas do meu dia a dia, né? Porque nos chamados países de primeiro mundo, o que acontece é o quê? A gente sempre diz que o exemplo tem que vir de cima. Então, se pensarmos na Alemanha, Dinamarca, Holanda, França, Áustria, Suíça, todo edifício público é obrigado a ter todo o controle para não haver o desperdício de energia e, consequentemente, né, não jogar gás carbônico na atmosfera, não precisar gerar mais energia como é que se fala? Combustível fóssil, né? E tantas outras coisas. E lá, assinado o acordo na Rio 92, esses países da Europa se programaram para em 10 anos não há um edifício público que não tenha todo esse controle ecológico. Muito E é obrigado. uma norma, né? Que lá norma é seguida e não recomendada. Adoro o tema. Mas os ouvintes chegaram. Ótimo. Vamos embora. E aí nós vamos responder a esses nossos queridos. Por exemplo, aqui a Vera Lúcia de Ouro Fino, Minas Gerais. Ouro Fino, Minas Gerais. César, minha sobrinha tem 33 anos, sempre foi uma moça boa, honesta, trabalhadora, estudiosa, mas de algum tempo para cá está numa depressão profunda. Ultimamente não consegue sequer trabalhar. Já foi ao psiquiatra, os remédios não estão fazendo efeito e quando fala a ela sobre o tratamento espiritual, que também ajuda, ela não aceita nem ouvir falar. Diz que não acredita nessas coisas. Todos os dias chora muito e diz que não quer mais ficar neste mundo. Só pensa em dar fim à própria vida. O que posso fazer para ajudá-la? Começando assim, né? O fato dela estar na depressão não tirou aquele de qualidade que ela tinha com quanto ser.
né? O que precisa ver e analisar aí, minha amiga, é que a depressão ela não surge de hoje para amanhã, ela é construída ao longo do tempo. E nós a construímos em nós através das nossas maneiras psíquicas e emocionais de relacionar com as questões do dia a dia, do cotidiano. Nós vamos construindo isso em nós, né? Através de emoções desconexas, que nós vamos construindo, alimentando em nós. Muitas vezes a pessoa vai ficando extremamente introspectiva, ela não compartilha das suas angústias, ela não compartilha daquilo que está acontecendo. Enfim, nós vamos construindo em nós a depressão, né? Com as nossas atitudes, pensamento e comportamentos. Você está dizendo que ela vai para o psiquiatra, está no psiquiatra, mas ele também é extremamente importante. Às vezes a pessoa está com depressão e já que se quer de imediato mandar a pessoa para o psiquiatra. Dependendo do grau que ela está, é muito melhor mandar ela para uma terapia, para que através da terapia ela comece a trabalhar os seus estados psíquicos e emocionais, né, buscando ali, né, a fonte das questões, para depois, se necessário, ir para o psiquiatra. Tem estágio, sim, que precisa do psiquiatra, porque aí a química orgânica ela fica totalmente bagunçada, né? Eu produzo mais um tipo de química, menos outro tipo de química, o organismo vai se ressentindo e potencializa os sintomas na pessoa. Mas existe um dado extremamente importante que nós precisamos também debruçar. Você está dizendo que ela não quer saber se é espírito, que eu não acredito nisso e tudo mais. É porque quando a pessoa entra nessa situação de depressão, ela tem uma mudança que nós chamamos, né, de estado espiritual. Ela muda de faixa vibratória espiritual. Ela começa a ver ela começa a decrescer o seu padrão vibratório e ela começa a se relacionar com ambientes espirituais, não só do mundo espiritual, mas também ambiente de encarnados, né? Porque existe a composição desses dois ambientes, e a pessoa vai perdendo capacidade de defesa, né? A capacidade de defesa, de refratar vibrações não positivas. A pessoa se transforma numa esponja. E isso vai potencializando, além também da relação com toda a população de espíritos e de encarnados que está no mesmo fator vibratório. Ela entra numa rede. Ela entra numa rede de relações que potencializa esses quadros nela. Então, nós temos o fator espiritual que tem que ser visto. E que muitas vezes existe aí também aquilo que nós chamamos do chamado processo obsessivo, que muitos espíritos podem acessá-lo e potencializar nela o comportamento e começar a alimentar isto, Alexandre, que foi falado, o desejo de não mais estar aqui, de começar a alimentar a ideia do suicídio. E aí, a ideia do suicídio é o mais grave de todos os comportamentos. O que fazer por ela? Está tomando remédio? Está fazendo terapia, não está? Deveria largar. Ela não quer ir no centro espírita, mas aí você, por ela, busca a orientação para que você comece um tratamento espiritual à distância para ela, porque aí possivelmente eles vão incluir nesse tratamento à distância também a terapia desobsessiva. Começar a lidar com os espíritos que normalmente têm relação com esse fator. E aí, tirando esses espíritos que potencializa situações e graus, de repente a pessoa volta para um estado maior de consciência de si próprio e poderá aí fazer o tratamento espiritual. Então, a união dos tratamentos psiquiátrico, psicoterapêutico e espiritual é de essência. E uma coisa importante, Alexandre, que nós temos que levar em consideração. Esses quadros, e já se fala que em 2020 vai ser uma pandemia de depressão, né? Olha que coisa interessante. A semana passada, você sabia que o Brasil é o primeiro país no mundo em índice de ansiosos? É o primeiro país do mundo em índice de ansiosos. Dados da Organização Mundial da Saúde, foi divulgado a semana passada. Isso está dizendo o quê? Que, infelizmente, a grande maioria de nós nos importamos com tudo, educação, dinheiro, faculdade, tudo aquilo outro. Mas não estamos nos importando com o fato primário em nós, espiritualidade. A espiritualidade, busca da espiritualidade, é o principal antídoto para isso em nós. Obrigado. Deixa eu falar aqui dessa queridíssima ouvinte, para a gente
Sempre um prazer poder saber que você está na sintonia. Não sei nem que horas são aí, no Havaí, Arlete. Arlete, que saudades. Mais cedo, tá acordando quase? Arlete, muito obrigado, viu? Nossa amiga Arlete. Oi, amigos, tudo bom? Então, minha filha Vitória estava ontem falando que ia economizar para começar a comprar produtos de cabelo que vêm em embalagens de vidro para proteger o meio ambiente. Roupas ela só compra em brechó, tipo calça, camiseta, jaquetas. Ela está indo para a faculdade em setembro. Já? Olha só, hein? Para fashion e design. E o foco dela é sustentabilidade. Arlete do Havaí, obrigado pela sua participação. Que bom, hein? Cresceu a filhona, né? Porque eu já percebi uns cabelos aqui que eu acho que não tinha naquela época. Quando eu conheci a pequena, que a Arlete já teve 2 ou 3 vezes no Paz Amor nos visitando, a pequena tinha 13 anos. A primeira vez que nós a conhecemos lá, né, Paulo Reis? Pois é. 13 anos de idade. A gente pode ir na formatura, tá? Hospeda a gente. Opa, com prazer. Bom, aqui tá. Essa casa o programa grande, direto né, de lá. Alexandre? Olha, cabe aí. A gente dorme na natureza também. Tem aquele vizinho lá faz também. o programa de lá. Pede pro vizinho, aquele que canta, tal. No ídolo. Então, deixa eu falar mais aqui para você dos nossos ouvintes. Aqui temos... vamos com o áudio, né? Tem a Helena Rosa que mandou um áudio pra gente. Bom dia, eu sou Helena Rosa Machado dos Santos, aqui de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Eu separo o meu lixo, tento falar para as pessoas separar o lixo delas. Não ponhar lixo molhado, de resto de comida, junto com os reciclados, mas as pessoas estão com a cabeça ainda muito fechada. É muito difícil, mas a minha parte eu faço e tento botar na cabeça dos nossos irmãos fazerem isso também. Como jogar lixo em qualquer lugar, ou jogar lixo no lugar, nos postos de saúde, dentro da sala. A pessoa pega o copo, joga no chão, é tudo as pessoas deseducadas. Eu estando lá, eu vou catando e colocando no lixo para as pessoas verem que tem que ser direito, né, as coisas. Mas eu acho legal esse programa de vocês, para chegar no coração das pessoas, para ver se elas começam a entender, para não morrer com o próprio lixo na boca, que nem aí em São Paulo. Muito obrigado, parabéns pelo jornal de vocês. Helena Rosa, obrigado, viu? Que pequena legal beija-flor, né? Viu? Pequena beija-flor, né, Alexandre? Oi, Helena, o seu exemplo é tudo, viu? A gente não consegue colocar na cabeça das pessoas, né? Porque é uma questão de aprendizado, de educação, mas assim, o seu exemplo já é um grande passo, né? As pessoas estão observando e claro que você pode falar, né? Orientar, poxa, por que você não faz assim? Às vezes a pessoa não tem o conhecimento, né? Então você está no caminho certo e que bom que você já está contribuindo e assim outras pessoas poderão também. As crianças, por exemplo, ensina as crianças, elas são ótimas para aprender. Se os adultos não estão ainda assimilando, vai pelas crianças, você vai transformar aí, ó, Mato Grosso, tá bom? Mato Grosso do Sul, né? Obrigado, um grande abraço para você. A Simone de Interlagos. Marcos, trabalho numa casa espírita e atualmente estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, fala sobre a época do Carnaval, uma obra riquíssima. Gostaria que comentasse sobre a importância e os benefícios da prece. Nessa obra é muito enfatizado a prece de parentes e amigos espirituais direcionadas aos encarnados e aos desencarnados, auxiliando em vários momentos de aflições. Em contrapartida, que também você comente sobre os malefícios dos sentimentos do ódio. Então vamos lá. Sobre a prece. Sempre, em qualquer situação, né? A prece para nós é um grande bálsamo. A prece para nós, ela abre as portas, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa confiança, para que assim nós nos sintonizemos com espíritos amigos, nós nos sintonizemos com pensamentos positivos. E quando desencarnados oram por nós, eles estão, de forma figurativa, maciçamente, né, doando para nós, jogando sobre nós uma série de energias positivas, uma série de energias benfazejas, que se permitirmos, se dermos ali uma pequenina brecha, essas energias penetram em nosso perispírito, pois nós somos seres espirituais,
penetram em nosso perispírito e começam a nos fazer bem, começam a nos ajudar. Então, prece sempre é bom, sempre faz bem, não faz mal em situação nenhuma, não impede que nós vivamos, não impede que nós vamos a um teatro, que nós vamos a um cinema, que nós vamos a uma festa, que nós vamos a um restaurante, nada, não nos impede de viver. E nos sintoniza com espíritos positivos, nos sintoniza com faixas mais elevadas, como nós falamos aí na primeira questão que o César respondeu, né? Sintonizar com faixas mais elevadas sempre nos fará bem. Ódio, qualquer sentimento negativo, a própria ciência, a própria medicina já nos mostra que ele é extremamente destrutivo, começando no nosso corpo físico. Então, as células físicas se ressentem de atitudes negativas, com pensamentos negativos, com sentimentos negativos. Se as células físicas se ressentem, significa o quê? Que eu, espírito, ser inteligente, filho de Deus, eu, espírito milenar, imortal, vou me ressentir, vou me prejudicar e, por consequência, vou devolver ao meu perispírito, né, que é o corpo físico no mundo dos espíritos, o corpo físico do espírito, vou devolver ali sentimentos negativos que vão prejudicar esta organização espiritual, que, por consequência, vão reverberar novamente no meu corpo físico. Então, a própria ciência já nos mostra que qualquer sentimento negativo, qualquer sentimento intenso, ele é extremamente perigoso, extremamente extremamente danoso para nós. Né? Gera enfermidades para nós das mais variadas, principalmente câncer. Sentimentos negativos são gatilhos para gerar em nós câncer. É claro, não estou falando aqui de uma semana, de um mês, estou falando de repetições de sentimento negativo, onde por anos eu fico em sentimentos negativos. Nós falamos na primeira resposta sobre depressão. Quando eu fico por anos arrastando sentimentos negativos em mim, sem buscar auxílio, sem buscar terapia, sem buscar tratamento, sem buscar nós espíritas, um centro espírita para ver o que se passa, sem buscar mudança de atitudes, aquilo vai me prejudicando, podendo inclusive levar à morte, assim podemos dizer, prematura, um suicídio indireto por insistência em emoções, em sentimentos negativos. E nós temos hoje as mais variadas terapias, as mais variadas soluções para nos auxiliar a sair das sensações negativas. Então, nenhuma delas é boa. O ódio é extremamente nocivo para nós. Ele nos coloca num padrão vibratório muito baixo, aonde fatalmente vamos sintonizar com espíritos odientos também e, por consequência, vamos assoberbar mais ainda o nosso corpo de energias negativas. Paulo Reis. Bom, antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. A Maria do Carmo de Araraquara. Deus abençoe sempre a vocês. Muita saúde, muita luz. Obrigado, viu, Maria? Também aqui tem a Sol do Bom Clima. Oi, queridos, com imensa alegria que hoje posso ouvi-los. Não fui trabalhar. Tá de folga descansando, né? E aprendendo mais aí com a gente. E ouvindo a gente ainda bem. E ouvindo, a Sol é nossa fiel escudeira. Bom, o Paulo Reis, o Geraldo Cucharo de Itanhaém, mandou um abraço para todos. Ele quer saber sobre cremação. Você pode falar sobre isso? Cremação, dizem que tem um período, né? Não dizem, né? Tem. Tem, é lei. É lei. Freitas Nobre, o deputado que levou, né, na conversa que ele teve com o Chico, ele levou e tem, eu não lembro hoje qual é o artigo tal da lei. Emmanuel falou para ele que o mínimo necessário para desligar o espírito é 72 horas. Né? Então, por que isso? Né? Emmanuel quis esclarecer, porque qual que é a nossa preocupação em relação à cremação? Não é? É que o espírito de quem desencarnou ainda esteja ligado ao corpo físico, né? E aí pergunta-se, se ligado ao corpo físico, esse espírito vai ter as sensações, vai se sentir que está queimando? Sim, se tiver ligado, é isso que acontece. Por isso que quando indagado, Emmanuel falou, né, que a espiritualidade, né, no máximo ou no mínimo, né, se cremarmos após 72 horas, a espiritualidade já recolheu esse espírito, já terminou de desligá-lo totalmente do corpo físico para que ele não
tenha as sensações, né, de se sentir o corpo queimando, né? Não há nessa questão, um espírito não poderia ainda assim relutar e ele ficar mais do que esse período ali próximo, colado ao corpo? Sim. E aí, ele vai sentir, vai ser como que assim, a espiritualidade vai agir como? Poxa, mas ele ainda está ali. Mas já passou 72 horas e nós vamos... E vai acontecer a espiritualidade, não. O próprio processo, né? Bom, já passou 72 horas e vai ter a cremação. E a espiritualidade nessa hora, como age? A doutrina espírita é pródiga, né? Cada caso é um caso, não é? É a mesma coisa de você estar num sinistro de um incêndio dentro de um prédio, não é? Haverão espíritos que, por mérito próprio, serão recolhidos e não sofrerão com esse fogo, esse incêndio. Agora, se é um espírito muito enraizado nas questões materiais, que diz que não acredita em vida espiritual, ele vai tentar se apegar ao corpo físico. E aí ele pode realmente sentir, né, ter todas essas sensações. Tudo isso, Alexandre, está ligado sempre à necessidade do espírito. É sempre ligado à necessidade do espírito. Mesmo sendo renitente, não desligar-se do corpo físico, mas ele não tem a necessidade de vivenciar o processo da cremação do corpo, estando ligado ao corpo, é lógico, o plano espiritual superior vai agir, vai desligá-lo e tudo isso. Então, tudo isso está ligado sempre a questão do mérito espiritual que o espírito desenvolveu para si. É da mesma forma, quando nós estudamos doutrina, estudamos André Luiz e outros autores, que mostra lá, não vai ser cremado, mas o corpo vai ser enterrado. Quantos espíritos não estão ligados ao corpo, sentindo todo o processo da decomposição do corpo, dos bichos corroendo o corpo? Isso acontece muito com suicidas, né? Suicida de forma violenta. O Camilo Castelo Branco narra a experiência dele, por exemplo, em Memória do Suicida. Nós estamos falando de ecologia, né? Cremar o corpo é um movimento positivo ecologicamente. Para que o corpo não vá para a terra em decomposição, ele vai contaminar os lençóis freáticos onde ele está enterrado. Também é uma atitude ecológica. Você já pensou para futuramente essa... Isso já está definido entre eu e minha esposa. Entre eu e a minha esposa e meus filhos já está definido. Todos nós queremos, sim, a cremação. Se nós não tivéssemos as necessidades, né? Que há um mês, um pouco a mais, eu tive que fazer uma exumação, não é? E aí eu achei estranho, porque era menos de 10 anos, né? Que o corpo estava lá enterrado. E aí eu falando com os coveiros lá do cemitério, eles falaram para mim, olha, Paulo, se esta pessoa não tinha nenhuma dependência química, ou por remédio, ou bebida, ou outra droga mesmo, o corpo se decompõe naturalmente, e se tivesse na terra ia virar esterco bom para plantar, né? Mas o que acontece, a grande maioria de nós tem essa, no mínimo, né? Porque com a idade você vai se entupindo de remédio, e aí é o que o César falou, né? Se for decompor no solo, é uma contaminação e não um esterco. Enfim, é uma naturalidade falar do assunto, tá vendo? Todo mundo que está preparado, não. Eu sei disso. E de forma prática, né? É muito mais simples cremar, muito menos trabalho, muito menos, né, custo a longo prazo, muito menos preocupação a longo prazo. Por quê? Você está cremando o despojo carnal, você está cremando o veículo que não tem mais utilidade. O espírito não está ali. O espírito está no seu processo, está seguindo em frente a sua vida no mundo espiritual, e quando chegar o momento aprazado, ele vai reencarnar novamente, seja cremado, seja enterrado. Então não vai ocupar espaço, não vai gerar lixo, não vai gerar dependência, você tem que comprar flor para levar no túmulo, levar na campa e papapá e pipipi. País como a Índia, por exemplo, só começou a ter cemitério quando chegou lá o catolicismo. Então se cremava, né? Na beira do Gange lá tem aquelas pilhas enormes de madeira, o cara leva lá o despojo numa
Os povos nos antigos lençóis, tinham né? esse hábito. E né? fica lá 2, 3 parentes sentados aguardando o corpo ser queimado, depois pega a cinza e leva embora. Então acabou. Vamos continuar. Tem mais aqui. Vamos lá, César. Aproveita que você está na fala. Oi. 4 minutos para terminar. Já? Apometria. Os benefícios que tem em relação às questões emocionais que não conseguimos nos desvencilhar. José Carlos. José Carlos, pontuar algo aqui que a gente acompanhou, fez estudos, acompanhamos outros estudos, né? Acompanhamos estudos feitos Raul Teixeira, Divaldo, Feliz Calda Schubert, acompanhamos estudo feito, eu não me lembro agora, um hospital psiquiátrico no Mato Grosso, que fez um estudo durante de 3 a 4 anos. Primeiro dizer, a apometria não é uma prática doutrinária espírita. É uma prática que veio da Costa Rica, caminho Rio Grande do Sul, implantado lá no Rio Grande do Sul. Como eu não tenho participação nenhuma no trabalho de apometria, na atividade mediúnica de apometria, e deixando bem claro que a atividade mediúnica, nem todas são atividades mediúnicas de cunho espírita, né? Então eu não posso dizer exatamente dos benefícios ou não que a apometria possa estar gerando. Mas eu sugiro a você, se você tem alguma necessidade relativa àquilo que você está ligado à necessidade da apometria, você pode buscar uma casa espírita e ali você vai receber orientação e tratamento espiritual, porque isso está ligado ao chamado processo obsessivo, né? E ali você vai ter toda uma assistência espiritual pautada exatamente nessa área. Então, sobre a prática apométrica, eu não posso dar nenhuma opinião porque não a tenho, né? Só posso dizer que os estudos feitos e pontuados por várias pessoas, ela não é uma prática espírita, dentro do conceito doutrinário espírita. Sabe, e é também só uma dentro, Alexandre. Veio para o Brasil nos anos 60, através do Rio Grande do Sul, que o senhor trouxe da Costa Rica para o Brasil. Nesse período de tempo, Chico Xavier no auge, Divaldo Pereira Franco no auge da mediunidade, Ivone Pereira no auge da mediunidade, Zilda Gama no auge da mediunidade. Se fosse algo para fazer parte do arcabouço doutrinário espírita, possivelmente, na minha opinião, teria vindo através de um desses médicos. E se formos ver, né? A cura pela apometria. Mas a cura pela apometria, ela jamais... A cura por nenhum processo, jamais vai poder interferir na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é soberana, não tem jeito. Eu estou num processo expiatório, aquele processo expiatório, posso fazer o que for, ele vai seguir seu curso, não tem opção. Bom, um abraço aqui para Simone Dias de Suzano, sempre com a gente. Também um abraço para Raquel de Santo André. Ela diz, psiquiatra, psicólogos, tudo caro, a falta de dinheiro desequilibra. Faz psicoterapia, tudo caro, sem dinheiro, orar e vigiar, mas é difícil. Nos postos de saúde tem alguns atendimentos. Verifique com o médico quando você for passar para ver onde ele pode lhe encaminhar para a terapia. Hoje tem mudado muito, estão incluindo muitas terapias. Então, assim, procure, porque ele vai poder te encaminhar. Né? Como você disse que a questão é a financeira, nem tudo a gente vai fazer é pago. Né? Tem muitas pessoas que não podem. Pensa que se milhares de pessoas que não têm o recurso não ficarem assim à mercê da sorte, que nem a gente crê em sorte, mas essa é a frase, né? Para entender assim, tipo, sei lá, deixa a vida levar. Então, hoje já tem muitos atendimentos nos postos de saúde, procure para que ele possa te encaminhar. Especificamente nessa área, ela pode buscar o CAPS, que é a questão psiquiátrica e psicoterápica. Certo. Bom, deixa eu encerrar, né? Nosso pronto atendimento. Já, mais um. Que já foi. Você tá com uma cara triste, Alexandre? Acabou. Nem esquentou, já terminou. A todos aí pela participação. E amanhã tem mais pronto atendimento. A questão aqui do jovem, cadê que aqui a Margarete me passou? Margarete, deixa eu só ver assim, a pergunta do rapaz aqui,
que eu digo, vou encaminhar, a gente vai fazer amanhã. Até para mudar o dia, porque a pergunta já foi feita, então para não repetir a pergunta, ainda que tenha o ouvinte disse, mas é que eu não expliquei direito, eu não entendi direito, ficou meio vago. Então, assim, é a mesma pergunta, eu vou passar para a equipe de amanhã, tá bom? E amanhã a gente responde para você. Obrigado, César. Alexandre, muito obrigado. Equipe técnica, muito obrigado. Caros ouvintes, telespectadores, internautas, sempre a nossa gratidão de estar com vocês. Marcos. Nobres amigos, equipe técnica, Alexandre, e a você, caro ouvinte, caro internauta, caro telespectador que nos acompanha. Uma excelente semana, muita paz. Paulo. Idem. Lembra do Ghost? Idem. Idem. Muito obrigado, equipe FEAL. E amanhã, às 5 horas, tem mais pronto atendimento.